E hoje nós vamos entrar então no capítulo 15. O Eterno não deixa passar nada, não deixa mesmo. Por quê? Porque o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares e tem todo o poder. Esses são atributos que só Deus tem. Por isso, ele não deixa passar nada. Nada passa despercebido ao Senhor, minha querida, meu querido, nada. E lembrando que nosso Deus é justo, então nada fica despercebido para ele. Vigie como você tem levado a sua vida. Vigie. E se tem acontecido coisas que você acha que é injusto, que isso, que aquilo, fica em paz, descanse no Senhor, porque nada passa despercebido para Deus. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente vem aprendendo muito isso em Provérbios e repete muito sobre o temor do Senhor, que é reconhecer e honrar quem Ele é. E isso nos faz viver em sabedoria e em descanso, porque você sabendo que o seu Deus é onisciente, onipresente, onipotente, você vive com sabedoria, porque você sabe que ele vê tudo, está em todos os lugares e tem todo o poder, e você descansa pelo mesmo motivo. Então, com certeza, o nosso Deus já viu tudo, já viu o passado, está vendo o presente e também já viu o nosso futuro. Qual tem sido o seu temor? Qual tem sido o seu temor? Se Deus já viu o seu futuro, Ele já esteve lá, Ele sabe de tudo que você precisa, Ele sabe tudo que você necessita. Isso é para mim também, Giovana, Ele sabe todas as coisas. E o centro desse capítulo é: a boca revela o que o coração, a boca revela o coração e também define atmosferas. E hoje o devocional também foi sobre isso, né? Conforme o que declaramos, definimos a atmosfera dos relacionamentos que vivemos. E em capítulos anteriores aprendemos que quem muito fala, muito peca. Se você não sabia essa frase, ainda anota aí. Quem muito fala, muito peca. E esse capítulo continua falando sobre isso. E ele inicia justamente falando sobre, colocando sobre como reagimos. Olha só, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Aí tem algumas traduções, né? A resposta calma, branda, moderada. Aí agora você fez assim: meu pai, aonde que tá isso em mim, Senhor? Tu esqueceu de colocar essa parte quando me formou? Calma, branda, moderada. Vamos lá, isso não é uma fraqueza, mas sim uma força controlada. É uma força controlada. E essa força controlada chama-se domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Então fique tranquila. A nossa essência no pecado, como descendentes do pecado de Adão e Eva, realmente é bem desafiadora ser calma, branda e moderada. Mas a boa notícia para mim e para você, que a nossa descendência como nova criatura em Cristo Jesus, recebemos o Espírito Santo, que tem já o domínio próprio, então presta atenção, já está dentro de você. Já está aí dentro de você. Você que já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, já declarou com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Salvador, você já recebeu o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra, ele já entra com um pacote em você, que é o fruto do Espírito, que tem 9 gomos, e um deles chama-se domínio próprio. Então já está aí, já está aqui em mim, é só nós desenvolver, e Deus vai mandando situações na nossa vida, nos permitindo passar por situações para que isso seja desenvolvido em nós. Então não reclama de situação nenhuma. Lembre-se, você está desenvolvendo
para ir para o próximo nível espiritual. Igual, ontem eu ouvi algo bem interessante, né? Igual uma escada. Você tem o próximo degrau, mas se você ficar batendo nesse aqui, você vai se machucar. Se você olhar para essa situação como um degrau que você precisa avançar, você vai ir galgando. E quem vai te ajudar nesse próximo nível espiritual? Espírito Santo. Sozinhos não conseguimos, tá bom? Não conseguimos. E aí diz o que mais? Aqui diz que desvia, neutraliza a ira ou o furor. E o que é ira? É uma raiva intensa, indignação e fúria. Tá vendo o caminho da ira? Raiva intensa, indignação e fúria. Então a ira ela tem um caminho progressivo também. Então você pode começar só com uma raiva. Ai, tô com raiva, tô com muita raiva. Essa raiva pode virar uma indignação. E você fica nesse lugar indignado. Eu sempre converso quando nós estamos em aconselhamento, ou com os casais, ou com as mulheres, a gente sempre fala sobre isso. Ah, eu já perdoei. Você perdoa, mas você continua indignada com aquela injustiça que você perdoou. Você continua não perdoando. O perdão libera e tira você desse lugar de indignação para que você não chegue no degrau da fúria, que nos faz tomar atitudes às vezes irreversíveis. Compreendeu aqui? Então, que você faça uma reflexão na sua vida. Será que você realmente perdoou e saiu do lugar da indignação? Ou você perdoou e continua indignada? Eu perdoo, mas eu continuo indignada. Sou indignada com isso, indignada com aquilo. Quando eu perdoo, genuinamente, a indignação também vai embora. Então é esse. Nós precisamos exercer níveis de perdão até que a indignação vá embora. Ah, Giovana, como é que eu exerço níveis de perdão até a indignação ir embora? Eu abençoo a pessoa que eu perdoo. Todos os dias, abençoo, oro por ela, abençoo ela, sua família, vou abençoando. Vou abençoando, até subir o nível, indignação foi embora. Vai chegar o ponto de você dizer que eu amo você. Porque a indignação foi embora. Ah, Giovana, não é possível. É possível sim. Eu poderia aqui contar testemunho meu, mas eu vou dizer para você procurar um material aí. A Ju vai colocar ali, ó. Ai, quem me ajuda? John Bevere, A Isca de Satanás. É isso aí. Eu tava tentando lembrar aqui. A Isca de Satanás, que fala sobre a ofensa. E ali ele dá um dos depoimentos dele, onde ele faz isso. Perdoa e depois vai nas medidas de perdão, abençoando a pessoa até liberar ela, sairá indignação. Então, não entre no caminho da raiva, não morda a isca de Satanás, que é a ofensa que te gera a indignação, vai te levando até a fúria, o ódio, isso vai corroendo você, só vai deixar você doente, meu querido e minha querida, pra quê? O problema, agora eu vou trazer algo bem interessante aqui, eu amei essa parte que o Espírito Santo me conduziu. O problema não está no sentimento. Ah, porque tem pessoas que vai trabalhar, não posso sentir, né? Tem gente que acha que o crente virou sangue de barata, não pode sentir nada. Não é porque tu tá numa vida com Jesus Cristo que você não vai sentir nada. O problema não está no sentimento, mas como é direcionado e controlado esse sentimento. E por nós mesmos é impossível esse controle. É impossível dar a direção certa, mas o Espírito Santo nos ajuda. Então, você que entrou aqui, talvez pela primeira vez, uma das coisas que você precisa gravar: nós não podemos nada. Por isso Jesus foi ao céu e enviou o quê? Espírito Santo. Mas, algo bem interessante, no final vou fazer uma oração com você, Espírito Santo é para filhos de Deus. E aí fique até o final para você ver quem são filhos de Deus. Não somos todos filhos de Deus. E aí aproveita agora esse momento e envia o aviãozinho nos seus grupos.
as pessoas precisam saber que nem todos são filhos de Deus e que elas precisam tornar-se filhos para receber Espírito Santo e vencer o mundo, vencer as dores, vencer as tentações. Vamos lá? Por isso que a Bíblia fala assim, ó. Quem já viu esse versículo? Aí tem gente que se defende quando se ira, quando vem a fúria. Ah, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Ah, é verdade, ó. Irai-vos, mas não pequeis. Porque a questão não é sentir, é como você reage e controla e conduz e dá direção para o sentimento. Você pode sentir, mas precisa dar a direção certa ao sentimento. As emoções precisam receber uma direção certa que vem do domínio pelo Espírito Santo. Então eu decidi trazer algumas emoções e seus direcionamentos certos e errados. Vou dar de novo mais uma chance para você. Envia o aviãozinho aí, que você vai dizer, devia ter entrado fulano de tal, fulana de tal. Então vai, envia para a pessoa, envia para depois você. Mas é para você que está aqui. Que a gente sempre pensa que é para o outro, mas é para nós. Me incluo nisso, é para nós. Vamos lá? Ira. Saudável, ela percebe que há algo de errado e injusto, não só sobre o outro, mas sobre si mesmo também. Então, sentimento da ira com a direção saudável. Percebe que há algo de errado e injusto. Mal direcionado. A ira mal direcionada. Grita, fere, explode e guarda ressentimento. Alguém se identificando aí não precisa levantar a mão. Olha aí, entrou meu amigo da HM Marcenaria, Josimar, meu querido, muito obrigado, intercessor da minha vida, você é uma bênção. Vamos para o próximo sentimento, tristeza. Ela processada de forma saudável, ela bem direcionada, ela processa perdas e dores. Ela processa perdas e dores. Mal direcionada, a tristeza vira isolamento ou vitimismo, se fecha e alimenta pensamentos negativos. Não tem problema você se sentir triste. A questão é como você direciona. Porque se você deixar o Espírito Santo direcionar de maneira certa, você vai processar perdas e vai processar bem as dores. O medo. O medo, um sentimento de forma saudável, te protege. Aí tem pessoa que diz, não, o crente não pode sentir medo, porque o amor lança fora o medo. É verdade, o amor lança fora o medo, mas presta atenção. Nós precisamos deixar de ser ignorantes. Ignorantes é não ter o conhecimento. Sentimento, amor, saudável. Ele cuida, se entrega e constrói. Agora, o amor, pode ter amor mal direcionado? Pode. Pensa que é uma das maiores desgraças, é um amor mal direcionado. É o que causa aí tantos assassinatos, suicídios, leva à morte, porque o amor mal direcionado vira dependência ou idolatria. Coloca as pessoas acima de Deus, perde identidade. O que era amor vira controle ou apego doentio. Você já viveu ou viu alguém vivendo isso? Então, até o amor mal direcionado é problema na nossa vida. Então, você que entrou agora, eu te convido a depois ouvir de novo a live, ou aqui pelo Instagram ou pelo YouTube. Né? Pelo YouTube, às vezes, fica mais fácil de você ouvir fora da live em outro momento. E envia para outras pessoas, porque nós falamos aqui sobre sentimentos que não podem ser excluídos. Faz de conta que não está sentindo. Isso não vai resolver sua vida. Não, você precisa sentir,
e dar direção certa ao sentimento através do Espírito Santo. Então eu trouxe 3 aqui, né? Eu trouxe a ira, a tristeza, não, eu trouxe 4, a ira, a tristeza, o medo e o amor. Vai lá, agora você pesquisa os demais sentimentos, como eles são saudáveis se bem direcionados e como eles são se mal direcionados. Viu como o Provérbios é maravilhoso? Se você meditar na palavra de Deus, você recebe o conhecimento que o Espírito Santo vai lhe dar. Então, quando eu estava lendo aqui, o Espírito Santo me direcionou vamos lá, vamos ver então qual é a parte saudável de alguns sentimentos e qual é o que acontece quando ele é mal direcionado. E aí a gente começa a sente e direciona. Sente e direciona. Não sente e ignora. Sentir e ignorar, quando você vê, você tá num fundo de poço, porque você foi só ignorando. Foi só tocando com a barriga a vida. Não faz isso. Não faz isso. Em nome de Jesus. Tá bom? É isso aí, Ju. Pare agora mesmo de tentar não sentir. Você precisa sentir para entender e dar correto direcionamento. Sozinha? Não. Espírito Santo é quem vai te ajudar. Tudo que você tentar fazer sozinha, amada, a tendência é você não vencer. Ou 2, 3 meses você aguenta. Depois você volta a ser a mesma pessoa de antes. Sem Espírito Santo não permanecemos. Vamos lá então. Isso te ajudou, né? Para mim me ajudou muito. Tenho certeza que vai auxiliar você. Então, sendo assim, do versículo 1 até o 4 fala sobre o falar. E o falar nunca é neutro. A fala nunca é neutra. E também, eu coloquei aqui, não existe brincadeira no mundo espiritual. Tem uma frase muito forte que é muito real. O diabo não brinca de ser diabo, mas eu e você brincamos de ser cristãos às vezes. Então não brinque, porque o diabo não brinca. Palavras nunca são neutras e não tem brincadeira. Ah, eu tô só brincando. O mundo espiritual não entende isso aí. Não entende. Falou, decreto. Falou, palavra lançada. Falou, palavra semeada. Precisa do quê, Giovana, agora? Arrependimento, se tu lançou decretos ou falou palavras que não deveria falar. A fala cura ou gera doença, dá vida ou morte. Então a palavra traz vida ou quebra o espírito e traz morte. E olha que interessante aqui nesse estudo que eu fiz aqui, ó. Não adianta você falar calmo, mas de forma que não edifica. Você pode falar. Ai, ai. Eu coloquei aqui, ó. Você pode matar aos poucos, com suavidade, com calma, com ironia, e tá matando igual. Então não adianta você falar calmo, mas de forma que continue não edificando. De qualquer forma, você não está levando vida. Coloquei aqui, eu posso destruir e matar de forma calma e lenta. Colocando igual, destilando veneno de forma calma. Quem muito fala, muito peca. Árvore de vida na Bíblia tem um significado muito maravilhoso. Fonte contínua de vida, sustento e bênção. Então, quando você lê sobre árvore na Bíblia, lembre disso. Fonte contínua de vida, sustento e bênção. Deus tem falado muito comigo sobre árvore. Há muito tempo faz que Deus fala muito comigo sobre ser árvore frutífera, sobre estender galhos, estender raízes. Nós precisamos ser árvores frutíferas, árvores saudáveis, raízes saudáveis para que deem frutos bons, porque podemos ser árvores com raízes doentes, dando frutos podres e levando pessoas a adoecerem comendo desses frutos podres.
Em nome de Jesus, que eu e você sejamos árvore saudável, que deem frutos saudáveis, que levem vida e cura às pessoas, descanso às pessoas. Tudo bem por aí, meus queridos? Então tá bom. Fala aí, tá tudo certo aí? Próximo bloco, do versículo 5 ao 7. Fala que quem rejeita a correção também rejeita o crescimento. Fica lá na escada, né? Deus quer te levar para o próximo nível espiritual e você fica ali na escada, ó, batendo, se machucando, se ferindo. Vamos para o próximo nível espiritual, em nome de Jesus. Instrução é uma disciplina formadora, não é punição. Instrução é disciplina formadora, não punição. Normalmente, quando somos adolescentes, principalmente, né? Os adolescentes passam muito por isso, né? Apesar que hoje temos adolescente com 40 anos, né? Misericórdia, Jesus. Quando está passando pela disciplina, acha que está sempre em punição. Mas depois, quando o tempo passa e nos lembramos do que vivemos e entendemos o quanto foi amor a disciplina que os nossos pais fizeram nós passar. O quanto foi amor, o quanto tirou nós de situações difíceis, de encrenca, o quanto nos livrou do mal, da morte, do perigo, aquela disciplina. Então, aquela instrução. Então, instrução é uma disciplina formadora. Ela ajusta o nosso caráter. Lembra que nós estudamos, acho no capítulo 1 ou 2, sobre Deus endireitar as nossas veredas para que a gente permaneça no caminho que leva à eternidade? Porque as veredas são as nossas escolhas diárias, que quando vê nos tiram do caminho que leva à eternidade. Essa é uma instrução. Deus vai nos instruindo, vai consertando as nossas veredas diárias para permanecermos no caminho. A maturidade espiritual que muitos estão buscando aí é a capacidade de receber correção sem resistência. Pode anotar isso aí. Maturidade espiritual é a capacidade de receber correção sem resistência. Por vezes, Deus vai enviar pessoas na nossa vida para nos ajudar a ajustar essas veredas, trazer essa correção, nos chamar de volta. Em nome de Jesus, não rejeite. Não rejeite. Acolha. Esses dias no café eu até falei, acho que foi quinta passada, por vezes essa pessoa é o nosso marido, é os nossos filhos. E aí você reclama, meu marido só reclama, meus filhos só reclamam, porque diz que eu sou isso, aquilo, aquele outro. Pega isso que estão dizendo. Leva aos pés de Jesus e diga, Pai, isso aqui que estão falando aqui é real? Eu estou sendo isso? Me ajuda então, Espírito Santo. Tira de mim o que não é teu, coloca em mim o que é do Senhor. Em vez de você criticar, leve aos pés de Jesus e peça a luz de Cristo sobre a tua vida para colocar luz, verdade sobre você. Versículo 6, eu coloquei aqui para eu ler. Vamos ler então. Vou ler em duas linguagens. Na NVI diz assim: a casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios, lembra que nós estudamos quem é o justo e também estudamos quem é o ímpio. Só para recapitular, justos são os justificados por Cristo Jesus, ímpio é aquele que recebe o conhecimento e o rejeita. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. Na Bíblia há a mensagem: a vida de quem é fiel a Deus prospera, mas o desperdiçador logo acaba falido. Duas linguagens aqui para você. Quem está alinhado com Deus? Porque o justo é aquele que está alinhado com Deus. Ele tem tesouros inestimáveis, que não são calculáveis, que têm valor, mas não têm preço. E o que é? Paz,
presença de Deus, sabedoria, relacionamentos saudáveis, segurança interior. Já o rendimento do ímpio, seja muito pouco, sempre lhe causa inquietação. Como você está? Em paz, presença de Deus, relacionamentos saudáveis e segurança interior, ou você está assim, inquieto? E até eu coloquei aqui, ó, pode até prosperar, mas recebe junto com isso ansiedade, confusão, desgaste, vazio, tá sempre vazio. Tá sempre insatisfeito, tá sempre em busca do próximo, tá sempre buscando alguma coisa a mais, porque nunca tem satisfação. É uma prosperidade que cobra caro, emocionalmente e espiritualmente. É isso que está querendo dizer Provérbios 15, versículo 6. Então, o ponto aqui não é o que entra na sua casa, mas quem governa a sua casa. Quem está governando a sua casa, a sua família? Quem é o Deus da sua casa? Você já identificou realmente quem é o Deus da sua casa? Quem anda governando a sua casa? Deus ou o dinheiro? Quem tem governado os seus ganhos? A presença de Deus ou a ansiedade por resultado? Nunca basta. Quem tem governado os seus ganhos? O eterno não deixa passar nada, é o capítulo de hoje. O eterno não deixa passar nada. Próximo bloco de versículos. Isso aí, Ju. Coloca ali também, ó. Por favor. Quem tem governado os seus ganhos? Quem? É a presença de Deus ou é a ansiedade? Do 8 ao 12. Deus rejeita a religiosidade vazia. Vou até tomar um gole de água agora. Para você meditar já nessa frasezinha aí, ó. Deus rejeita a religiosidade vazia. Ah, meu querido, minha querida, quando você chegar no céu, apresente-me suas mãos. O Senhor vai perguntar. Cadê as vidas? Cadê as almas? Deus não vai perguntar quanto tu fez. Olha aí quem conseguiu entrar, o meu marido lindo, cheiroso e maravilhoso. Te amo, meu amor. Então eu fiz uma listinha aqui, ó. O que o Senhor detesta nesses versículos que trouxe do 8 ao 12 e o que ele ama? O Senhor detesta sacrifício dos ímpios. Quem são os ímpios? Aquele que ignora a vontade de Deus. Então eu tenho falado isso aqui, ó, sobre sacrifício de ímpios. Sacrifício de quem ignora a vontade de Deus. O que você está realizando é vontade de Deus, porque senão virou sacrifício e Deus não está nem aí porque você está fazendo. Está só te cansando. Está só ocupando o tempo que poderia estar sendo utilizado na vontade de Deus, dando bons frutos. Então pode ser que o que você está realizando está dando frutos podres, porque não era isso que Deus tinha para você, mas você ignorou a vontade de Deus, está fazendo o quê? A sua vontade. Fazer a vontade de Deus nos revigora. Fazer a vontade de Deus aparece, nós já vamos ver aqui, na sua face. Que mais que o Senhor detesta? O caminho do ímpio. O caminho do ímpio também é detestado pelo Senhor. Por quê? Porque está caminhando do seu jeito, ignorando a vontade do Pai. E o que o Senhor ama? O coração do justo. Quem é o justo? Quem reconhece a Deus e honra a Ele. O que mais que o Senhor ama? Quem busca a justiça, ou seja, reconhece a Deus em todos os seus caminhos. Honra a Deus em todos os seus caminhos. Por isso que Deus detesta o caminho do ímpio
e ama quem busca a justiça. Porque quem busca a justiça reconhece Deus em todos os seus caminhos. Vamos lá, olha o que eu anotei aqui, ó. Deixa eu achar aqui, peraí, deixa eu baixar. Deus não se impressiona com práticas espirituais. Deus não se impressiona com práticas espirituais. Ele responde corações alinhados. Tanto Deus não se impressiona com práticas espirituais que o Espírito Santo trouxe uma lembrança aqui para mim, ó. Trouxe a minha memória. A vida de Jacó. Você já conhece a história de Jacó? Não? Então vai lá estudar ela. Jacó levantava altares para o Deus dos seus pais. Jacó levantava altares para o Deus de Abraão, para o Deus de Isaac, do seu avô, do seu pai. Mas não tinha um coração alinhado com Deus, então não adianta levantar altares de adoração a Deus se o seu coração não está alinhado. Talvez você está precisando passar por um vale de Jaboque. Como passou Jacó? E ali no vale de Jaboque teve o seu nome trocado de Jacó para Israel. E aí o seu coração foi alinhado ao Senhor. Quando se arrependeu, retornou, perdoou, pediu perdão e estava a caminho de reconciliar-se com o seu irmão. Deus não se impressiona com suas práticas espirituais. Se o seu coração não estiver alinhado com o Senhor, meu querido, minha querida, você está perdendo tempo. As obras vão passar pelo fogo, vão queimar, porque são palha. Forte mesmo, é forte mesmo. Nem parecia que pelas anotações ia ser forte assim. Glória a Deus. Se sepulturas e destruição são abertas para Deus, ele enxerga tudo, imagina o teu coração e o meu. São transparentes ao Senhor. A quem, meu querido e minha querida, a quem você quer enganar? A quem? Só a ti mesmo. Porque para Deus está totalmente transparente. Totalmente transparente. Nada fica oculto ao Senhor. E o Eterno não deixa passar nada. Qual tem sido a intenção do seu coração? Pare hoje mesmo com as práticas espirituais e alinhe o seu coração com Deus. Sabe, eu vou trazer algo aqui. Eu tenho falado com meu marido, glória a Deus por algumas coisas que estão acontecendo. Eu tenho achado lindo alguns líderes, alguns pastores que têm abrido mão de ministérios, inclusive de grandes igrejas, para consertar a sua vida com Deus, para alinhar a sua família a Deus. Porque no dia do juízo, nós vamos ouvir o quê? Não te conheço? Ou entra para o reino, entra para o gozo do teu Senhor, ou não te conheço. Ai, Senhor, mas eu cantava, eu dançava, eu realizava congressos, eu dava mentorias, eu era do grupo de intercessores. Eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu visitava hospitais, eu ajudava os pobres, eu profetizava. Eu curei enfermos, expulsei demônios. E o Senhor vai dizer, não os conheço. Pare hoje com as práticas espirituais e alinhe o seu coração com o Senhor. Em nome de Jesus, meu querido e minha querida. A sua salvação está em jogo e você está preso à religiosidade vazia. Em nome de Jesus, sai desse lugar hoje. Sai desse lugar. Mas o que as pessoas... Não importa o que as pessoas vão dizer. Não importa. Importa que você vai ser salvo. Que você vai entrar no reino dos céus. Se você morrer hoje, você vai entrar no reino dos céus? Ou você vai ter uma lista de práticas religiosas para apresentar a Deus e Deus vai dizer, não foi isso, não era isso. Não era isso que eu pedi, não era isso que eu queria. Nunca foi esses meus planos para sua vida. Eu vou orar por você agora. Em nome de Jesus, não vai terminar a live agora, mas o Espírito Santo está me levando a orar por alguém aqui.
E que eu vou dizer para você, pare, em nome de Jesus. O Senhor está te chamando hoje, o Senhor colocou você nessa live hoje para salvar a tua alma. O Senhor colocou você nessa live hoje para salvar a tua alma, meu querido e minha querida. Eu não sei para quem é, mas por favor, me chama no direct depois, se foi com você. Eu quero segurar na sua mão, te ajudar a sair desse lugar de religiosidade vazia, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti neste momento, envia um exército de anjos agora, Pai. Aonde está esta pessoa, este teu filho, tua filha, que Tu ama tanto, Senhor, que parou tudo nessa manhã, Pai, para resgatar a sua alma. Ah, Senhor, que amor é esse, Pai, que amor é esse, que Tu para tudo para resgatar uma única alma. Em nome de Jesus, Espírito Santo, inclina esse coração, derruba toda a muralha da soberba, do orgulho, da religiosidade. Rasga o véu desses olhos agora, Pai, em nome de Jesus. Que haja retorno, que haja conserto, que haja reconciliação. Ah, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo ajude, Pai, esse Teu filho, essa Tua filha. Ajuda, Espírito Santo, ajuda, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido ou minha querida, eu quero me colocar aqui à disposição para segurar na sua mão nesse processo de você ser liberto desse lugar de religiosidade vazia. Deus tem algo muito maravilhoso com você, senão ele não teria parado essa live hoje para falar com a tua vida. Em nome de Jesus. Ah, como Jesus é lindo. Vamos lá? O zombador, ele sempre fugirá da instrução e jamais procura o sábio, mas normalmente ele procura quem afaga suas feridas. Sabe, meu querido, contigo que o Senhor falou essa manhã? Muitos em que você, onde você está, nessa religiosidade vazia, é claro que não querem perder você, porque gente como você é útil demais. Abraça tudo, faz tudo em prol do reino. Mas não é isso que Deus quer de você. Então saia de quem fica afagando as suas feridas ou amaciando o seu ego. Deus quer te curar, quer te tirar desse lugar. Do 13 ao 17. Cadê as meninas aí do café? Tá faltando lencinho aqui. Do 13 ao 17 fala sobre o interior governa o exterior. Lembra que eu falei que ia falar que estar alinhado com o Senhor aparece no rosto? Tá aqui, ó. Tá aqui. O coração alegre. Deixa eu até achar aqui. Do 13 ao 17. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó. A alegria do coração transparece aonde? No rosto. Mas o coração angustiado oprime o espírito. Um coração alegre é o quê? É um coração satisfeito com Deus e em paz. Um espírito abatido é um espírito drenado. Está sendo drenado, está sendo sugado. Melhor é o pouco com Deus do que o muito com perturbação. Para de querer tanto e viver inquieto e perturbado. Viva com aquilo que Deus está trazendo a você. Prosperidade. Anota essa frase aí. Pega a caneta. Vai lá. Anota aí. Faz um quadro. Prosperidade sem paz é pobreza disfarçada. E Deus deixa isso muito claro quando ele fala com as igrejas lá em Apocalipse. Não vou me lembrar a igreja, mas você vai lá e lê depois. Onde ele diz, você pensa que é rica e abastada, você é pobre, você é cega e você está nua.
Então Deus não vê como nós enxergamos. Que a minha tua oração seja: Senhor, dá-me os teus olhos para que eu veja como tu vê. Prosperidade sem paz é pobreza disfarçada. Do 18 ao 22. Sabedoria constrói relações saudáveis. E aí eu vou ler o versículo 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Vamos ver na outra linguagem. O temperamento explosivo é o estopim das brigas, mas o espírito tranquilo mantém a paz. Então, pare de dar desculpa e usar de muleta o seu temperamento, porque temperamentos podem ser controlados pelo Espírito Santo, podem ser transformados pelo Espírito Santo. Então, para de dar desculpa no seu temperamento. Na imersão a gente fala sobre isso. Quem anda sozinho erra mais. Deus libera direção através de direção estratégica através de pessoas também. Ore por bons conselheiros. Nós estudando o livro de Esther, eu falei lá no café. Quem são os bons conselheiros? Como identificar? Aqueles que aconselham segundo a palavra de Deus. O conselho deles sempre vai estar aqui dentro. Vai estar segundo a palavra. E separe tempo para o seu principal conselheiro chamado Espírito Santo. Próximo bloco. Do 23 ao 28. O que que fala? Saber quando falar é tão importante quanto saber o que falar. Olha o que eu coloquei aqui. Falar a coisa certa na hora errada traz o mesmo efeito de falar a coisa errada. Não adianta você ter a coisa certa a falar, mas falar ela no momento errado. O efeito vai ser qual? O mesmo que falar a coisa errada. Porque não era o momento. Então, você precisa falar a coisa certa no momento certo. E quem vai ajudar eu e você nisso? Coloca aí. Quem vai ajudar? Quem vai ajudar eu e você a falar a coisa certa na hora certa? Nos dar domínio próprio para a hora certa. E sabedoria para falar o que é certo? Quem? Vou esperar você. Note aí. Escreve aí. Escreve. Vai lá. Vamos esperar esse delay. Escreve aí, meu querido e minha querida. Vai lá. Quem vai te ajudar a falar, te dar sabedoria para falar a coisa certa e quem vai te dar domínio próprio para o momento certo? Isso aí, Patrícia, Karine, Espírito Santo, Ju, isso aí. Então nós precisamos ter espiritualidade madura, não impulsiva. Administrar bem os dons espirituais é maturidade. O dom usado na impulsividade da alma também pode trazer morte em vez de cura e vida. Vamos lá. Deus dá o dom de discernimento, Deus dá o dom da profecia, Deus dá o dom da sabedoria, mas você usa na impulsividade das suas emoções, que é a sua alma, também pode trazer morte. Em vez de trazer cura, vai trazer morte. Em vez de trazer cura e vida, vai trazer doença e morte. Por quê? Porque está sendo exercido na impulsividade da alma. Então presta atenção sobre isso também. O Espírito Santo é perfeito, é educado. Vamos lá, do 29 ao 33. Deus está perto de quem o busca com sinceridade. E hoje eu coloquei alguns para ler. Vamos lá ler o 29. O que diz o 29? O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve o coração dos justos. Já falamos quem é o ímpio e quem é o justo. Na mensagem, qual que é o versículo mesmo? 29. Vamos lá. O Eterno mantém distância dos perversos, mas ouve atentamente as orações
de gente leal a Deus. Essa linguagem é bem legal. Por isso, nós somos proclamadores de boas novas de salvação, boas notícias, porque boas notícias revigoram os ossos, diz ali na continuidade. Você tem sido propagadora de quê, amada? De fofoca, de intriga, de briga, de desgraça, de notícia ruim? Do que você tem sido propagadora? Já tá frio meu cappuccino. Agora vamos lá. Quantas vezes nós ouvimos sobre, na Bíblia, sobre ossos, revigora os ossos, traz vida aos ossos, adoece até os ossos. O que significa ossos na cultura hebraica? O que significava, para eles usarem muito nas escritas? Força interior, vigor, essência do ser, saúde profunda física e emocional. Aquilo que sustenta a pessoa por dentro. Por isso nós precisamos ser curados de dentro para fora. Porque o sustento do quê? Aquilo que nos sustenta por dentro precisa estar firme. Boas notícias têm o poder de restaurar o interior das pessoas, trazer energia e renovação profunda. Afeta corpo e mente. Você anda muito cansado, muito estressado, muito desanimado? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem conversado? O que é que você tem declarado com a sua boca? Presta atenção, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, em vez de você ficar ouvindo qualquer coisa, coloca a Bíblia no seu celular para ler ela. Coloca ela para ler, tem um aplicativo da Holy Bible, que é só você colocar ali, apertar o play, ela vai ler a Bíblia. E aquilo vai introduzindo o seu ser, trazendo vida aos ossos, trazendo vida ao seu interior, revigorando, renovando, trazendo à memória o que te traz esperança. Enfim, vamos lá, vamos finalizar. Esse capítulo é um chamado claro para eu e você observarmos como falamos, como reagimos e como nos posicionamos. E tudo isso diante de Deus e diante das pessoas. Primeiro diante de Deus, depois diante das pessoas. Se você pensar como você fala, reage e te posiciona sempre primeiro para Deus, é claro que você vai fazer isso de forma correta diante das pessoas, porque você está mais preocupada com Deus do que com as pessoas. Você está mais preocupado com a sua reputação diante de Deus, do que Deus vai falar de você, do que Deus vai pensar sobre você, como Deus está vendo você, do que como as pessoas estão vendo, julgando ou falando de você. O caminho com Deus começa quando o orgulho termina. Muitas situações nós não vivemos, não reagimos como Jesus Cristo reagiria por orgulho. Então, o caminho com Deus começa quando o orgulho termina. Por isso que o final desse capítulo fala sobre que a humildade precede a honra. Não é o orgulho que precede a honra, não é a vaidade, a soberba, não. É a humildade que precede a honra.